Vamos dar início a este mês de setembro de 2024, mês da Bíblia. E como eu falei para vocês, eu quero fazer uma experiência nova aqui no meu canal, que é analisar um livro inteiro da Sagrada Escritura. Tá? Então, aproveitando aqui da temática, né, do mês da Bíblia, para a gente fazer essa leitura, certo? Comentada em vídeos divididos, né? Porque não dá para comentar um livro inteiro da Sagrada Escritura num único vídeo, né? Nem, sei lá, um livro pequeno, né, como o de Judite, né, ou uma carta, né, de São Judas, né, o Judas Tadeu, não dá. Não dá para comentar no vídeo só, né? Senão o vídeo vai ficar gigante. Se a gente divide em vários vídeos, a gente consegue pegar, né, focar em alguns aspectos, certo? E tentar não deixar passar nada, certo? É tentar mesmo, porque, inclusive, esse vídeo aqui é uma espécie de vídeo introdutório a essa temática, tá? Eu ainda não vou entrar no livro de Tobias. Eu já ia entrar no livro de Tobias, certo? Mas eu vou tentar colocar o primeiro vídeo sobre os 4 primeiros capítulos de Tobias amanhã, tá? No canal. Vou tentar colocar amanhã, para a gente não perder essa semana, né? Para a gente não ficar uma semana sem a leitura do livro da Sagrada Escritura. Mas eu resolvi, quase que de última hora, fazer esse vídeo introdutório para que todo mundo esteja mais ou menos localizado, mais ou menos no mesmo território, tá? Para que não esteja um num local, outro em outro, todos com o mesmo mapa, porém cada um em um território diferente. Não, vamos tentar estar todo mundo junto, certo? Sendo guiado pelo mesmo mapa, no mesmo território, no mesmo local. Então vamos lá. O que eu quero colocar aqui nesse primeiro vídeo? Alguns pontos importantes para a leitura da Sagrada Escritura. Não vou focar muito nessa parte teórica que vocês encontram facilmente lá no Catecismo da Igreja Católica, né? o amarelinho, que são os 4 tipos de interpretação da Sagrada Escritura. Né? Existe lá a histórica, a tipológica, a alegórica, a anagógica, tá? São as formas da gente interpretar a Sagrada Escritura. Então, se você quiser aprofundar nisso daí, leia lá no Catecismo, certo? Lá no comecinho do Catecismo tem a explicação desses 4 modos de leitura da Bíblia. O que eu vou focar aqui, né? O que eu vou focar aqui e é uma espécie do meu modo de ler a Sagrada Escritura, é algo mais anagógico, usando aqui da nomenclatura do catecismo, né? Então a leitura mais anagógica, certo? Algo como o Northrop Frye ensina a fazer nos seus 2 grandes livros, O Grande Código e O Poder das Palavras, certo? Algo como o padre Mark Girard também, no livro Símbolos da Bíblia, né? E outros grandes autores, né? Como a filósofa Mary Douglas também, no livro Levítico como Literatura. Né? Então são grandes exemplos, né? Aquilo que o Mário Ferreira dos Santos, o grande filósofo brasileiro, também incentivava. A gente falava que tem um vídeo dele que vocês podem encontrar facilmente aí também no YouTube, né? E ele fala que a leitura mais importante da Bíblia é a leitura anagógica, é a leitura simbólica, é aquilo que os santos fizeram. Se a gente pega um texto de Santo Agostinho, grande Santo Agostinho, que celebramos a memória poucos dias atrás, se a gente pega um texto de Santo Agostinho, o que a gente vê? Uma interpretação anagógica do texto da Sagrada Escritura. É anagógico o tempo todo. E aí ele se utiliza de alguns outros recursos, de uma coisa histórica, de uma coisa tipológica, de uma coisa alegórica, para enfatizar a interpretação anagógica. Beleza, que raio de interpretação é essa? A interpretação anagógica, ou vamos usar uma expressão mais popular, uma interpretação simbólica das Sagradas Escrituras, é a tentativa de extrair do texto uma verdade superior à própria narrativa. Certo? Em palavras pobres, a interpretação simbólica é essa tentativa, certo? De extrair do texto uma verdade que está acima da própria narrativa. Então não é só o conteúdo histórico, a gente não vai só entender o que o texto está falando, mas o que o texto está querendo dizer. Certo? Só que, claro, a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação simbólica geral, não só da Bíblia, né? Da Bíblia principalmente, porque a igreja ainda
enfatiza muito essa questão de que as Sagradas Escrituras não é de interpretação pessoal. Por quê? Se a gente cai no erro de pensar que a interpretação simbólica parte daquilo que é a minha imaginação, que é aquilo que está na minha cabeça, que é o meu pensamento que está interpretando o texto, a gente vai errar 100% das vezes. Não vai funcionar, não vai dar certo. A gente tem que ter uma base para a gente entender o que o texto está falando de si mesmo. Porque o símbolo não é aquilo que eu dou o significado. Não. É aquilo que eu estou entendendo dele mesmo. É o próprio símbolo que fala comigo. É o próprio símbolo que fala daquilo que ele é. Então eu preciso ter ouvidos atentos para ouvir o que o símbolo está falando. Eu preciso ter a visão limpa para enxergá-lo bem. E aí sim, eu vou expressar a experiência que eu tive ao entrar em contato com o símbolo. Então essa é a dinâmica da leitura simbólica das Sagradas Escrituras também. A gente não vai pegar o texto e o que eu estou vendo no texto, o que eu estou achando que é. A interpretação simbólica não pode partir da nossa cabeça. Ela sai da nossa cabeça, claro, a gente expressa a experiência que a gente teve, mas a partir de um olhar atento, de um ouvido atento, certo? Baseado em quê? Sustentado em quê? Com base no credo católico, no credo apostólico, na fé da igreja de 2000 anos, na fé dos apóstolos, certo? Com base neste credo, com base naquilo que a igreja tem como dogma, aí sim a gente pode prestar atenção no símbolo e escutar. Porque o símbolo, a Sagrada Escritura, nunca vai contradizer o dogma. Isso aqui pode parecer escandaloso para algumas pessoas, né? Você pode nunca ter escutado isso. E você pode até pensar que é o contrário, né? Você pode até pensar que é a Sagrada Escritura que vai dar luz para a gente entender o dogma, né? E aí a gente vai lá e usa alguns textos das Sagradas Escrituras para dar os fundamentos ali do dogma. E geralmente a apologética faz isso. Mas na verdade, o dogma é uma verdade inquestionável, certo? Se o dogma é uma verdade inquestionável, e aqui eu estou levando como pressuposto que você entende que a autoridade das Sagradas Escrituras vem da autoridade da igreja que reuniu esses livros, tá? Estou partindo desse pressuposto. Não vou entrar aqui no mérito da questão, né, de qual Bíblia, se é protestante, se é católica, qual é a tradução. Não vou entrar nisso aqui. Não vou entrar nisso aqui, esse não é o momento, tá? Posso até discutir isso aqui, né, mas em um outro momento. Aqui o que nos interessa? Interessa saber que nós temos a Bíblia porque foi a igreja que nos deu. E se a igreja nos deu, ela nos deu com a luz do Espírito Santo, certo? Que revelou para a igreja quais são os livros verdadeiramente revelados, certo? E quais não são. A igreja que com a luz do Espírito Santo compreendeu quais são os livros revelados é a igreja que é sustentada pelo mesmo Espírito que nos revelou verdades apodídicas, que nos revelou verdades que são difíceis de nós compreendermos e verdades que nós professamos a cada domingo que nós cremos. Se nós cremos nessas verdades, essas verdades são a base para a gente entender o texto sagrado. Então eu não posso dar um exemplo logo assim grande para você não questionar. Então eu não posso ler as Sagradas Escrituras duvidando que Jesus é Deus. Duvidando no dogma da união hipostática. Que Jesus é Deus. Tá? Palavras pobres. Então, se eu duvido que Jesus é Deus, eu não vou entender o texto da Sagrada Escritura. Eu tenho que crer nessa verdade. Crer para compreender. Crer para compreender. Esse é o movimento. Né? Então, eu não posso, agora uma outra verdade, não posso ler as Sagradas Escrituras tendo como base a descrença no dogma da virgindade perpétua de Maria. Se eu já não acredito que Maria é virgem perpétua, eu não vou entender o texto da Sagrada Escritura. Não vou entender. Eu tenho que crer primeiro para compreender.
Se eu creio nessa verdade, aí sim as Sagradas Escrituras vai me dar luzes para entender melhor esse dogma. E aí vem as passagens do Evangelho, vem a questão histórica, está aqui um exemplo, né, de interpretação histórica, onde a gente vai ver quem são os irmãos de Jesus, por que é chamado de irmão, não é, como é que era o casamento de Nossa Senhora segundo a lei mosaica e como é que eles viveram a partir dos relatos que estão nos Evangelhos, enfim. Certo? Então é esse o movimento, é um movimento inverso. A gente crê nos dogmas para compreender o texto sagrado. Esta é a base. Para a gente fazer uma interpretação simbólica. Por que tem que ser dessa forma e não o contrário? Porque senão a gente vai cair no erro de interpretar o texto errado. O texto de forma errada. A gente vai tirar a abobrinha da nossa cabeça. Com toda certeza. Com toda certeza. A gente vai tirar a abobrinha da nossa cabeça, a gente não vai entender a Sagrada Escritura do jeito certo, tá? E a gente vai cair no número, na estatística daqueles que a igreja se utilizou para dizer que não interpretem a Bíblia. A Bíblia não é de interpretação pessoal, certo? Mas se a gente tem como base a fé dos apóstolos, a fé de 2000 anos, aí sim a gente pode ler o texto sagrado sem medo. Sem medo. Tá? Então, se você não tem o hábito, se você não leu, nunca leu a Sagrada Escritura inteira, nem um livro inteiro, se você não tem esse hábito, comece pela interpretação dos santos. Veja como os santos interpretaram as Sagradas Escrituras, certo? Conheça os dogmas, quais são, creia, né? Professe a fé e pronto. Agora a gente vai poder ler a Sagrada Escritura. Sem medo. Sem medo. Ah, mas essa passagem é difícil de entender. Beleza. Eu creio nos dogmas de fé? Pronto. Se eu creio, então esses dogmas serão a luz que vão iluminar o texto para que eu possa compreender o que o texto está dizendo. Se está difícil, o que é que os santos disseram a respeito? Né? Então, sei lá, um amigo que conheça mais do assunto, uma pesquisa ali, enfim. Né? Então, vai fazer mais sentido a gente pegar a Sagrada Escritura pelo viés histórico, pelo viés tipológico, qualquer coisa que o valha. Tá? Mais ou menos por aí. E agora, como é, na prática, não vamos ver essa interpretação simbólica? Eu quis tomar como exemplo o livro de Tobias, porque esse livro, ele não é uma história de amor. O livro de Tobias não é uma história de amor. Por mais que a gente veja muito por aí as pessoas utilizando esse texto para falar do casamento de Sara e Tobias, e que realmente é uma passagem muito bonita, né? É muito bonita essa passagem, mas não é uma história de amor. Nesse sentido, não é uma história de amor romântico. O livro de Tobias é uma epopeia. O livro de Tobias é uma história de um herói mitológico, de quase um semideus mitológico. É uma epopeia, onde Tobias vai passar não pela jornada do herói, porque eu nem sei quais são os estágios da jornada do herói do Joseph Campbell. Não sei de cor, nunca li o Campbell. Né? Mas ele vai passar por uma jornada, sim, ele vai passar por uma jornada, onde ele se desenvolve e ele realiza um grande feito, um gigantesco feito. E não só isso. A gente tem o hábito, e aqui eu já entro na segunda parte desse vídeo, a gente tem o hábito de chamar a Bíblia de Palavra de Deus. Né? Com certeza você já ouviu isso. Né? A Palavra de Deus, a Bíblia e tal, beleza. Mas no Evangelho de São João, olha só, usando o próprio texto, ele diz no seu prólogo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo é Deus. O que é Verbo? Palavra. Tá? Existe um sentido simbólico mais profundo para falar do verbo, do logos? Sim, existe. Mas vamos ficar com o básico, porque muitas vezes o texto sagrado ele também é simples. Tá? A gente vê chifre na cabeça de cavalo e quer muita complexidade na Sagrada Escritura. Às vezes o texto sagrado é simples. Tá? Vamos pegar o que o texto está falando primeiro. Depois a gente entende o que o texto quer dizer. Certo? Então o texto está falando o quê? Que a palavra é Deus. Deus é a palavra. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. Tá, São João, você está querendo dizer o quê? Lá no Gênesis, a gente vê Deus criando as coisas como? Falando, faça-se a luz. É com a palavra. Né? Então é o poder criador de Deus.
Então ele está falando que esse poder é Deus também. Então é uma pessoa. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então agora não é só uma palavra solta que sai da boca de Deus, mas é uma pessoa também, uma pessoa divina, é Deus também. Está com Deus e é Deus. E aí ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra não se fez papel, a palavra se fez carne, se fez ser humano. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. E é Deus. Tá vendo? A gente já crê que Jesus é Deus, é um dogma da união hipostática. E agora a Sagrada Escritura está nos dando, né, um argumento para a gente crer, uma forma da gente compreender essa verdade. Certo? Ótimo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Mas por que nós chamamos a Bíblia de palavra de Deus se a palavra não se fez papel? Porque a Bíblia inteira fala sobre a palavra de Deus. A Bíblia inteira é a palavra de Deus no sentido de toda ela falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, seja de forma literal, como no Novo Testamento, seja de forma simbólica ou tipológica, como no Antigo Testamento. Tá? Fala melhor. Né? Seja de forma tipológica no Antigo Testamento, ou de forma literal, histórica no Novo Testamento, ou de forma simbólica na Bíblia inteira. De forma simbólica na Bíblia inteira. Certo? Porque a simbólica não fica só no Antigo Testamento, no Novo também. Tá? E se você já assistiu a algum vídeo antigo meu, com certeza você já percebeu que existe muita simbólica no Novo Testamento. Certo? Tanto nas reflexões de domingo, quanto em alguns vídeos avulsos que eu faço sobre trechos da Sagrada Escritura, né? Que eu tenho começado a fazer. Ótimo, ok. Fechado esse ciclo, voltemos para o livro de Tobias. Se é assim, o livro de Tobias que está no Antigo Testamento também fala de Jesus. Também fala de Jesus. Se fala de Jesus, não pode ser um livro só de uma história de amor. Não pode. Não pode ser só isso. Não estou dizendo que isso é nulo. Não estou dizendo que isso não é válido. É válido. Mas não é só isso. Não pode ser só isso. Tem que ser mais do que isso. Tem que ser isso e mais alguma coisa. Tá? Eu já disse que é uma epopeia. Já disse que Tobias é um herói mitológico. Mas eu vou dizer mais. Eu já vou dar para vocês a cereja do bolo. Antes do bolo. Antes de sequer vocês saberem qual é a cobertura do bolo. Que vão saber no próximo vídeo. Né? Qual é a cereja desse bolo? Tobias é Jesus Cristo. Tobias é uma imagem de Jesus Cristo. É um tipo. Certo? É um tipo. Então nós vamos ler o livro de Tobias. Eu vou fazer esses vídeos, esses comentários, tomando como base esse tipo de interpretação simbólica. Nós vamos ver os dois lados do livro de Tobias. Não vamos focar na questão histórica, geográfica, onde é que era a cidade tal, para onde ele foi, quantos quilômetros ele andou, tal. Não vou ficar nisso. Isso aí vocês encontram com facilidade na internet. Pesquisem aí que vocês vão encontrar. Tá? Então, qual é a minha contribuição? O que eu quero falar aqui, que eu acho que é relevante, que vocês precisam compreender? Tá? É esse olhar. O simbólico da epopeia e o tipológico da palavra de Deus estar também no livro de Tobias. Jesus Cristo também está no livro de Tobias. Tá? Então, é mais ou menos neste terreno que nós vamos caminhar, tendo como mapa o livro de Tobias. Tá certo? Então, se prepare. Se você ainda não leu, dá tempo ainda você ler os 4 primeiros capítulos do livro de Tobias para o próximo vídeo. Tá certo? O vídeo seguinte, eu ainda estou decidindo se eu vou dividir de 3 em 3 capítulos ou de 4 em 4 capítulos, porque não vai ficar a divisão muito certinha, certo? Eu vou tentar dividir por temas centrais, assim, né? Em cada vídeo, certo? Então, no vídeo seguinte, eu falo quais serão os capítulos seguintes do outro vídeo, tá? Até o momento, leiam aí Tobias de 1 a 4, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.